Você já está convencido que o Zeno é a melhor ferramenta para você e para os seus projetos e quer dar os primeiros passos na plataforma? Então vem comigo que hoje eu vou mostrar para você tudo o que você precisa saber para começar no Zeno do jeito certo. Mas antes de abrir a interface da plataforma, eu vou explicar aqui alguns conceitos básicos para que você não fique batendo cabeça lá, perdendo tempo, tentando entender os elementos da interface, sem saber para que funciona cada funcionalidade. Se você ainda não está familiarizado com o Zeno e o que a ferramenta faz, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, onde eu explico sobre Back-end No Code e as soluções que o Zeno oferece. Então, se você é iniciante, vai lá, assista esse vídeo e depois volta aqui e continua, ok? Como você já sabe, o Zeno é uma plataforma no-code que permite a criação de back-ends robustos, a automação de processos e integração de sistemas, mesmo que você não tenha experiência prévia com o desenvolvimento de aplicações. Mas isso não quer dizer que você pode sair criando coisas na plataforma sem entender alguns conceitos básicos. Você não precisa entender de código, mas você precisa entender os fundamentos do desenvolvimento. Mas não adianta nada você começar a mexer na plataforma sem entender o que é um CRUD, o que é uma chamada de API, o que são tipos de bancos de dados, definições básicas de segurança, enfim, tudo que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Se você já sabe tudo isso que eu falei, lembre-se que você pode navegar pelo conteúdo nos capítulos aqui na descrição do vídeo, e você pode pular o que você já sabe, ou voltar a um ponto específico se você precisar revê-lo. E a primeira coisa que eu vou falar é sobre o CRUD, que em português significa criar, ler, atualizar e deletar, ou seja, as 4 operações básicas na manipulação de dados. O CRUD é um padrão bem estabelecido que simplifica o processo e promove a reutilização de componentes. Ao promover esse padrão, você facilita a interatividade de suas interfaces, porque os usuários já estão acostumados com esse modelo. E você também cria aplicações mais simples e fáceis de manter. E o segundo conceito que eu vou falar aqui é sobre chamadas de API. Existem diversas formas de chamadas de API, mas eu vou focar aqui no tipo REST, porque é praticamente o sinônimo de API no mundo no-code, porque é referência que a grande maioria das ferramentas utiliza, inclusive pela sua facilidade. Uma API permite que em sistemas diferentes se comuniquem e troquem informações de maneira padronizada. Como o Zeno é uma ferramenta exclusiva de back-end, ela vai sempre requerer uma comunicação com front-end via chamadas de API. Uma analogia que todo mundo faz para explicar o que são APIs é: pense na sua aplicação como uma operação de um restaurante. O back-end é a cozinha, onde a comida é processada e preparada. Da mesma forma, o back-end é responsável por gerenciar as suas informações e executar as regras do negócio. Em um restaurante, os clientes geralmente não veem o que acontece na cozinha. Eles interagem apenas com o garçom, com o menu e com a comida. Da mesma forma, os usuários não têm acesso direto ao back-end, eles se comunicam com o back-end através do front-end. Nesse contexto, o garçom é a API, que é o elo entre o front-end, que é a área de refeições onde estão as mesas e os clientes, e o back-end, que é a cozinha. O usuário faz uma requisição, a API envia essa requisição para o servidor, que retorna com uma resposta. Assim como o garçom anota as solicitações dos clientes para a personalização dos pratos, existem ações que são realizadas dentro dessas chamadas de API, e cada tipo de ação é chamada de método. Os métodos mais comuns são get, que é puxar informações do banco de dados, post, que é criar um novo registro ou novos registros, put, que é atualizar um registro existente, e delete, excluir um registro. O método get é utilizado para solicitar informações do banco de dados. Por exemplo, para obter informações sobre um usuário, ou um produto, ou uma lista de usuários ou produtos. O método post é usado para criar um novo recurso no servidor. Ele envia dados para o servidor, geralmente em formato JSON ou XML. E o servidor processa esses dados para criar um novo registro. O método put é usado para atualizar um recurso existente no servidor. Ele substitui um registro atual pelos dados enviados na solicitação. O método delete é autoexplicativo. É usado para remover um ou mais registros no banco de dados. Já fizeram então a conexão? Para criar um registro no banco de dados, fazemos uma chamada post. Para puxar informações, fazemos uma chamada do tipo get. Para atualizar um registro existente, a gente faz uma chamada do método put. E para deletar, adivinha, fazemos uma chamada do método delete. E para concluir essa analogia do restaurante, vamos analisar ações como essas que vimos agora, realizadas nos itens do menu. Por exemplo, você pode ler as opções disponíveis, fazer uma chamada get, você pode adicionar um item no seu pedido, fazer uma chamada post, você pode tirar ou acrescentar um ingrediente, fazer uma chamada put, ou pode retirar um item do seu pedido, fazer uma chamada delete. E aí começamos a falar sobre endpoints.
O endpoint é um ponto de acesso bem específico na web, por onde a API recebe e processa essas solicitações. Cada item do menu tem o seu próprio conjunto de ingredientes e representa uma opção específica na qual o cliente tem a disponibilidade de pedir. Cada endpoint é geralmente associado com uma função específica e tem o seu próprio conjunto de parâmetros e requisitos. Você simplesmente não pode retirar um ingrediente de uma Coca-Cola, por exemplo. Para criar uma nova conta, usamos o endpoint. Para logar no servidor, usamos outro endpoint. Para criar um registro no banco de dados, usamos outro endpoint. Para iniciar um workflow, usamos um outro endpoint, e assim por diante. No Zeno, quando você cria uma tabela nova no banco de dados, você tem a opção de criar automaticamente os 4 endpoints correspondentes às operações do CRUD. E por enquanto é isso. Os outros 2 conceitos que eu falei antes, sobre tipos de bancos de dados e definições básicas de segurança, eu vou explicando à medida que eu vou mostrando a interface. Vamos lá pro computador? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma conta nova, né? Eu vou disponibilizar esse link aqui na descrição do vídeo para vocês ganharem 10% de desconto em cada plano pago que vocês escolherem lá para frente. Esse preço que eu vejo lá na aba Pricing do Zeno, eu não levo em consideração que é um preço cheio, porque existem esses cupons de desconto de 10%. Mas ainda tem mais $100 de crédito que você tem só por participar de um onboarding que eles fazem coletivo. É muito interessante, eu vou explicar lá para frente como é que você pode fazer, né? Então clica aqui para a gente criar uma conta. E aqui no onboarding eles vão fazer algumas perguntas para poder personalizar um pouco a ferramenta. Então, a primeira pergunta é como você descreve o seu conhecimento em back-end, como você descreve a si mesmo, se você trabalha com vendas, se você trabalha com marketing, PM, eu sou um no-code developer, e o que você planeja fazer no Zeno, né? Lançar um produto para o mercado, criar uma ferramenta interna, criar um produto para terceiros, prototipar ou validar hipóteses. Eu geralmente crio produto para terceiros. E aqui você vai criar um workspace. Qual é a diferença entre um workspace e uma instância, né? Que quando você olha lá na aba Pricing do Zeno, você vai se deparar com workspace e instância. Workspace são como se fossem aplicativos separados, independentes. Você vai compartilhar a mesma instância, ou seja, os mesmos recursos do servidor. Então você pode ter 3 aplicativos numa mesma instância compartilhando o recurso do servidor. Ou seja, se você tiver um aplicativo com escalabilidade muito grande, você iria precisar plano pago mais robusto do Zeno para estar acomodando esses 3 aplicativos. Mas normalmente, se você vai validar, se você vai criar um produto, jogar no mercado, validar uma hipótese, o primeiro plano pago lá do Zeno, que vai ter 3 aplicações, já te atende com certeza. Ainda você consegue diluir esse custo que você vai pagar pro Zeno lá em 3 aplicações, né? Então, se você paga lá $61 com desconto, vai ficar 20 e poucos dólares por cada aplicação, que é um preço muito competitivo pelo que eles entregam, né? Então, eu vou criar lá um workspace name, que geralmente é o nome do aplicativo, vou colocar Build Pro aqui só para ter o nome. Qual front-end que você decide, né, que você vai usar? Aqui é uma boa lista para ver as opções que você tem no mercado, né? O Adalo, que é uma ferramenta muito fácil de usar e cria aplicações, principalmente mobile first, muito bem, né? Atende muito bem. AppGyver, que foi recentemente adquirido pela SAP, né? Inclusive eles estão colocando lá dentro da suite deles lá, então tá cada vez mais ficando fora do mercado abrangente e ficando mais específico para quem desenvolvedor SAP, essas coisas assim. AppSmith, que é uma ferramenta, tem uma lógica muito complicada pra mim, bem diferente do que eu tô acostumado. O Builder é uma plataforma que nessas últimas semanas aí, depois da mudança de precificação dos Bubble, ganhou uma atração muito grande no Twitter, né? O pessoal tá comentando bastante, também não conheço muito. O Bubble, Bravo Studio. O Bravo Studio, pra quem já é designer, UI designer e sabe mexer muito bem com o Figma, isso aqui pra transformar essas frames, né, lá, as interfaces que você cria no Figma em aplicações reais, é muito fácil, porque você vai colocando códigos dentro dos frames lá do Figma para criar as interfaces. Então, se você é designer, dá uma olhada nessa ferramenta aqui. Clutch é uma ferramenta relativamente nova, desconheço também. DraftBit é uma ferramenta francesa que ganhou bastante atração nos últimos anos lá fora. Se eu não me engano, os fundadores lá já fizeram a saída da startup, né? Inclusive, um dos fundadores do DraftBit é PO, eu acho, não lembro qual é o cargo que ele tem dentro do Zeno. DataViz2, não sei exatamente o que significa. Essa Retool aqui, ó, é uma ferramenta que, anotem o nome, no futuro vai ganhar muita popularidade aqui no Brasil, porque é uma ferramenta para você utilizar como criar ferramentas internas, soluções internas. Ela é muito mais ágil do que o Bubble e ela te dá uma flexibilidade muito boa. Google Data Studio, como se fosse o Power BI lá do Google, né? Ele transforma os dados do Google BigQuery, dos dados que estão armazenados lá dentro do banco de dados do Google em formas de visualizar, enfim, fazer intelligence desses dados, né? JavaScript Framework, então você pode criar banco de dados no code, no Zeno, e pode usar o front-end com código. Aí é uma questão de escolha. React Studio, conheço pouco. Retool já falei. Thunkable
Clickable tem uma lógica muito parecida com o WebSmith. Já usei para envelopar assim, umas aplicações do Bubble lá para tornar... O Bubble não funcionou muito bem, não. O Webflow, que é uma ferramenta para construir sites, né? Muito avançado, você consegue fazer umas coisas muito bonitas mesmo. E hoje em dia, eles estão cada vez mais tentando competir com o Bubble, né? Eles lançaram a própria lógica, né? A criação de lógica lá dentro do Webflow para concorrer com o Bubble. E se você conectar mesmo o Zeno no Webflow, você praticamente tem um Bubble, porque você pode criar as interfaces lá e as ações acontecerem no back-end, né? O WeWeb é uma ferramenta muito legal que eu testei lá, e aqui no Brasil, lá o Guto do canal Mundo No Code tá fazendo uns conteúdos muito legais de WeWeb em português. Então, se você se interessa mais por essa ferramenta, que é muito, muito boa, vai lá no Mundo No Code e dá uma olhada no conteúdo que o Gutenberg tá fazendo, tá bom? Então, ferramenta aqui, eu vou colocar Bubble. Você quer importar os dados de um outro serviço? Se você tá criando uma conta nova, eu recomendo que você começa do zero aqui no Zeno, né? Porque para fazer as outras coisas, você tem que tá sabendo como é que faz, né? Então, assim, você pode fazer qualquer dessas importações a qualquer momento lá dentro da interface do Zeno. Então, para começar aqui, só coloca como começar a zero, que vai te ajudar mais. Aqui, se você já tem a modelagem do banco de dados pronta, aqui é onde você vai criar as tabelas. Então, já facilita bastante esse processo do onboarding do Zeno, justamente para que facilite lá na frente para você. Então, se você está criando pela primeira vez, coloque o menos de coisa possível. E se você está criando um workspace para sua segunda ferramenta lá, aí que você vai utilizar e aproveitar da melhor forma possível, né? Eu vou criar uma modelagem de banco de dados bem simplesinha, porque a gente vai trabalhar lá para frente alguns aplicativos funcionais, né? Para usar no banco de dados do Zeno e a front-end do Bubble, Adalo e Flurflow. Enfim, criar aqui uma modelagem básica para uma lista de compras de um layout que eu vi, até vou colocar aqui na tela para vocês verem que nós vamos construir, tudo bem próximo, nós vamos construir essa aplicação com o banco de dados no Zeno e o front-end no Bubble e nas outras ferramentas também. Então eu vou colocar como usuário e vou colocar como lista. Só essas duas aqui, que é o mínimo, como eu falei, o mínimo possível para a gente começar a trabalhar. E aqui é onde você vai incluir o CRUD, né? O que eu comentei antes no vídeo, de criar, ler, atualizar e deletar. Então, quando você cria essas tabelas aqui, você sempre vai ter a opção de criar automaticamente os endpoints que vão executar essas ações aqui nessas tabelas, né? Criar, deletar, atualizar. Então, assim, principalmente se você está no começo, sempre deixe isso aqui checado, que ele vai te ajudar bastante. A partir do momento que você vai tendo uma autonomia maior na ferramenta, de repente não é interessante você fazer isso aqui, e você vai criar seus próprios endpoints lá de forma customizada lá na frente. Outra coisa aqui são as funcionalidades e integrações que o Zeno tem, né? Que a gente não vai colocar nenhuma, porque a gente está começando aqui, a gente não quer complicar, né? Mas, vou mostrar para vocês como é que funciona. Se sua aplicação tem funcionalidade de push notification, conversa de real time, par de e-mail, SMS, essas coisas assim, essas integrações já são pré-definidas. Elas já vêm com 4 endpoints, uma função, uma variável. Basicamente assim, você vai lá, você faz a conta nesses serviços aqui, Able e SendGrid, pega lá a API key que você tem lá e coloca aqui. Muito, muito fácil. Stripe, isso não quer dizer que você não consegue conectar asas ou qualquer outro aqui, né? Esse aqui você vai lá, pega a chave do Stripe, coloca aqui e só isso. Muito fácil. Segurança também, o Zeno é muito preocupado com segurança. Como que os usuários vão fazer o login, né? Isso aqui é um padrão por e-mail, né? Então, assim, você pode fazer o login por SSO de rede social, Alt-O, né? Mas aqui, como eu falei, aqui a gente vai simplificar o máximo possível, né? Até porque cada passo que eu fiz nesse onboarding aqui, você pode depois ir lá e fazer tudo de novo na interface do Zeno, né? Aqui o Zeno tá perguntando qual é a tabela que contém as informações de usuário, né? Para ele poder fazer a autenticação. Ele vai adicionar automaticamente os campos lá de e-mail e senha na tabela que você determinar aqui. Aqui você pode colocar que os visitantes não precisam estar logados para acessar o banco de dados, mas como a gente vai fazer esse acesso pelo front-end, a gente vai com certeza querer autenticar e ter todos os cuidados de segurança para que a tua aplicação seja segura e escalável. Aqui a gente revisa todos os dados, né, nome, front-end e tal, tudo que a gente viu lá, e vamos criar o workspace. Ótimo. E aqui a gente caiu no dashboard deles. Estamos chamando a atenção para esse início rápido aqui, né? Tem esse overlay aqui mais escuro, justamente para chamar a atenção. Dessa parte aqui são os materiais educacionais que eles têm tanto para iniciantes, intermediários, avançados. Muito, muito interessante aqui, principalmente quem está começando, né? Como conectar o Zeno no Bubble. Eles têm um vídeo aqui explicando. Claro, os vídeos, todo o material é feito em inglês, mas ajuda bastante quem está querendo fazer essa conexão, né? Entre o Zeno e o Bubble. Enfim, você pode fechar aqui, mas você pode sempre reabilitar essa
essa visualização aqui, ó, Quick Start Guide. O que tem aqui então? Então aqui, principalmente esse cabeçalho aqui, a gente tem documentação, comunidade e suporte. Muito, muito legal essa parte aqui, que é um grande diferencial que o Zeno tem, que é a documentação. Ela é uma documentação bem completa e fácil de entender. Ela tem uma comunidade, a comunidade é bem ativa, né? Então você pode sempre fazer perguntas lá e o pessoal vai te responder, mas muito principalmente o pessoal do próprio time de Customer Success do Zeno vai responder as suas perguntas lá e são sempre muito rápidos, né? O canal deles no YouTube também é bem completo. No momento da gravação desse vídeo aqui tem 295 vídeos, então é bem completo. Então dá pra maratonar aqui e aprender bastante coisa. Então aqui é aquela orientação que eles chamam, né? Que eles chamam eu chamo de onboarding coletivo, que eles fazem isso aqui. Então se você registrar aqui, participar desse evento aqui, você ganha $100 de crédito para usar depois nos planos pagos. Muito interessante. E outra coisa que ajuda bastante, né? O time de Customer Success estão sempre se mantendo o mais próximo possível do usuário, porque quanto mais gente tiver sucesso realmente com o uso da plataforma, melhor para eles, né? Aqui tem mais conteúdo educacional, principalmente para quem quer conectar com o OpenAI, que tá na moda agora. Então se você clicar aqui, você vai ver que eles vão te dar um overview. É realmente muito rápido, né? 15 minutos só, ele explica tudo. Parte simples, ainda mais a parte de conectar o OpenAI. Então assim, para quem tá começando mesmo, talvez seja muita coisa. E aqui é quanto foi utilizado, né? Dos recursos. Aqui a gente tem aquelas duas tabelas que a gente criou lá no onboarding, não sei se vocês lembram. E aqui a gente vê o storage que tem aqui de dados, por isso que é kilobytes, e quantos registros tem nenhum, né? E as requisições de API. Como a gente não criou nenhuma API, não tem nenhuma requisição ainda. Aqui é a região do servidor, então nos planos pagos você pode trocar para menor tempo de latência, né? Então você pode escolher um servidor que seja mais próximo dos seus usuários. Eles têm um servidor aqui no Brasil, então bem interessante aqui para aumentar a questão de performance da tua aplicação. E aqui um histórico de requisição de API, que a gente também não fez uma API, então aqui tá zero, né? Isso aqui não é uma coisa que a gente vai utilizar com bastante frequência, até porque as requisições de API, elas são ilimitadas nos planos pagos, né? Então a gente não precisa estar monitorando aqui, não. Você não paga por requisição de API, então assim, não vai estar usando muito isso aqui, né? O que vai estar usando muito mesmo, 95% do tempo, é essa aqui, que é o banco de dados e API, né? Aqui é o banco de dados, aqui é onde você vai criar o seu banco de dados, muito semelhante com a planilha, né? Todas as telas da interface tem sempre esse vídeo tutorial aqui explicando o que essa tela faz, muito legal. A documentação. Aqui nós estamos lidando agora com dados do live, dados reais que os usuários vão estar mexendo lá, né? Eu só vou conseguir trocar isso aqui no plano pago. Plano pago, inclusive não no plano mais básico, no outro plano que eu consigo separar o que é ambiente de desenvolvimento e ambiente do real para não ter muito problema, né? Então aqui vamos criar uma tabela para mostrar como é que funciona. Então o nome da tabela, né? Descrição, isso aqui caso você esteja trabalhando em grupo, né? Trabalhando sozinho não vai precisar fazer. Aqui é muito semelhante ao que a gente fez no onboarding. Então se eu criar uma tabela, eu vou precisar modificar e executar tarefas nessa tabela, né? Principalmente de CRUD, que é criar, ler, atualizar e deletar registros dessa tabela. Quando você deixa isso aqui já checado, ele vai criar automaticamente. E aqui embaixo ele está perguntando qual o grupo de API que você quer colocar. Só vai ter default, né? Porque grupo de API é uma pasta onde as suas APIs vão estar armazenadas. Então é muito interessante para organizar e realmente ter uma forma mais ágil de criação. E aqui importar, você pode importar para um arquivo CSV, pode importar direto do Airtable, isso aqui você coloca a API lá do Airtable e já faz automático, né? E tem mais vindo, imagino que logo vai ter uma importação direto do Bubble para fazer aqui pro Zeno, mas até lá a gente faz de uma outra forma. Ok? Então vou colocar aqui itens, porque eu já tenho usuário, lista e agora vamos criar a tabela itens, que é para a gente modelar, para fazer aquela lista de supermercado que eu falei que a gente ia fazer. Então aqui nós temos a documentação, como sempre, né? Aqui tem as configurações da tabela. Então aqui é onde eu deleto a tabela. Aqui é onde eu posso exigir autenticação para poder fazer modificações nessa tabela, né? Eles são muito preocupados com segurança e autenticação o tempo todo. Eu não vou precisar fazer isso agora. Aqui, ó, segurança, mais uma configuração de segurança que você vai ter para poder alterar a tabela. Versão é só em plano pago. Você consegue ter versões, né? Fez alguma caca lá, quer voltar na versão anterior no plano pago. Autocomplete é uma função que você usa para poder popular o banco de dados aqui de dentro de forma mais ágil, né? Lá para frente eu vou explicar com mais detalhes isso aqui. Aqui para apagar toda a registro da tabela, duplicar, exportar e importar CSV. Quais são os tipos de dados que a gente tem aqui? Semelhante a qualquer banco de dados, a gente tem esses tipos, né? Texto, número, sem decimal. Então eu vou colocar aqui, ó, o item vai ter um nome. Requerido, é obrigatório ter? É obrigatório ter. Preciso colocar a descrição? E, de novo, se eu estiver trabalhando em equipe, né? A estrutura é single ou é list? Muito semelhante do Bubble lá.
list of things, né? Então não, é single, só tem um nome. Isso aqui a gente vai explicar, vai lá na API depois. Então, aqui, objeto e relacionamento. Então, assim, depois eu vou explicar o que é um objeto e relacionamento, a gente não vai fazer lá na frente, depois eu vou explicar. Esse enum é como se fosse um option set. Eu vou dar uma lista de possíveis valores, né? Outra coisa muito legal, que não pode ter espaço. Então, se você der espaço, ele vai automaticamente colocar um underscore lá. Tipo de item. Então, tipo de item, eu vou colocar assim, fruta, bebida. Bem, pra falar bem a verdade, ele só é útil se você popular o banco de dados daqui por dentro, pelo Zeno. Porque lá fora, no front-end, eles não vão ter acesso a essas opções pré-definidas aqui. Até porque você vai fazer essa validação dos inputs que você vai utilizar lá no front-end, pelo front-end, né? Então lá você vai colocar, provavelmente aqui você iria colocar um drop-down lá, né? Pra validar somente os valores que você quer para não ter problema lá. Porque se você mandar um valor que não tá aqui, não vai dar problema. Então, assim, sinceramente, essa parte aqui não é tão útil. Vou até deletar aqui porque ela não é tão útil, porque essa validação do input você vai fazer lá pro front-end mesmo. Timestamp, ele registra um tempo aqui em milissegundos. Toda vez que você vai ter uma funcionalidade com duração ou com horas, é esse aqui que você vai colocar. Diferentemente de data, porque data não tem horas, é só data. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui, validade do item, só pra... O que mais que tem aqui? Boolean, sim ou não, né? Falso ou verdadeiro. Então eu vou colocar assim em estoque. O que mais que tem aqui? Decimal. Aqui tem inclusive o mesmo ícone, né? Só que esse aqui é com casa decimal. Então, para preço, ó, só para você dar uma olhada aqui, ó, preço, na hora que eu salvar, vai dar problema. Por quê? Porque não pode colocar caractere especial aqui, tá? Então, eu vou colocar preço. O que mais que eu posso colocar aqui? E-mail, password. Esse aqui eu vou colocar somente na tabela usuários, né? Dificilmente você vai colocar em outra tabela. JSON já é uma coisa mais avançada, porque você vai armazenar o JSON raw, né? Storage. Aqui para você armazenar imagens, vídeos, áudio e qualquer tipo de outros arquivos. Mas, no plano grátis, a única opção que eu tenho é armazenar imagens. Então, eu vou colocar imagem, inclusive, no plano grátis, a imagem é feita upload com uma marca d'água. Então, se você colocar isso aqui no front-end, vai ter uma marca d'água do Zeno lá. O que mais tem aqui? Geography, isso aqui é muito legal. Se você quiser colocar coordenada de longitude e latitude, né? Se quiser colocar coleção de pontos para criar um perímetro aqui, é muito interessante. Por exemplo, se eu colocar, sei lá, origem do produto e depois eu quero fazer uma query lá que venha todos os produtos daquele lugar, né? Por exemplo, aqui, quero endpoint, que é o ponto que eu tô aqui. Aqui, inclusive, para fazer popular do banco de dados, você já cria já tem essa interface com o mapa e tudo, mas se eu coloquei aqui só para visualizar, a gente não vai precisar nisso lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou acelerar o vídeo, eu vou popular esse banco de dados aqui, depois eu explico aqui em cima o que são essas funcionalidades. Uma coisa muito interessante aqui. As casas decimais, elas são separadas em inglês por ponto, tá? E não por vírgula. O vírgula no inglês é o separador da casa de milhar. Então, assim, se eu fizesse em 4.000, é 4,000. Se eu quiser separar por casa decimal, eu preciso colocar ponto, tá? Então, aqui em cima, a gente pode mudar uma visualização, por exemplo. Aqui eu posso esconder alguns campos. Caso o teu banco de dados seja muito grande e eu preciso esconder campos, aqui você pode esconder. Então, se você quiser voltar para a visualização original, você vai aqui, Default View, e voltou. Aqui você pode procurar por registro no teu banco de dados. Aqui você vai filtrar, e você vai criando filtros e filtros aqui, inclusive agrupar os filtros, se você quiser. Aqui você pode ordenar. Então, eu quero que aqui está o ID de forma ascendente. Eu quero que o nome esteja de forma ascendente, daí vai ter em ordem alfabética, né? Hide fields eu já falei, que você esconde, né? Reference by é o seguinte, todo endpoint que tiver modificando itens dessa tabela aqui, como a gente criou lá no onboarding os endpoints, os CRUDs lá, então aqui vai estar os CRUDs, ó. Get, que vai puxar as informações dessa tabela, post, vai criar itens nessa tabela, delete vai deletar, get pode procurar um item específico, até aqui então o parâmetro já está o ID, então eu quero, se eu quiser o ID do número 3, vai puxar aqui maçã. O Zeno usa uma chamada post para fazer a atualização do banco de dados. Então, se eu quiser atualizar ali o número 2, o preço do morango, então eu vou usar o ID aqui como número 2. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Então, vamos ver aqui numa lista para a gente começar a fazer esses relacionamentos. Então, a lista, ela tem nome da lista, né? A mesma coisa aqui, o nome da lista é um nome só, é single, é requerido. Essa lista eu posso compartilhar com pessoas, então vou começar a fazer aqui o primeiro relacionamento aqui com os usuários, só que eu não quero que seja só um usuário, eu quero que tenha vários usuários, então não vai ser single, então vai ser list.
E outra coisa é que eu quero que tenha um relacionamento com a tabela itens. Então uma lista ela tem usuários e tem os seus itens. Então a mesma situação, eu não quero que tenha um item só, eu quero que tenha vários itens, uma lista de itens. Inclusive tem aqui o mínimo e máximo número de itens, assim como tem o mínimo e máximo número de usuários lá, uma vez que você coloca uma lista. Ó. E aqui tem o objeto. Então o que é o objeto? Isso aqui é um objeto, tá? Essa aqui é a tabela que a gente chama de tabela relacional ou tabela SQL. Ela é um objeto só, assim como o Bubble trabalha com um objeto só. Aqui você consegue colocar aqui um objeto dentro de um objeto. Por exemplo, eu quero colocar aqui os seus próprios itens. Vamos dizer que essa lista tenha apenas itens específicos. Quando o usuário cria essa lista, cada item não faz parte de uma outra lista. Então a melhor forma que você fazer seria fazer um objeto dentro de um outro objeto, para questão de performance, simplesmente. Aqui eu fiz uma referência, por isso que ele está puxando o ID, mas aqui para mostrar que eu posso fazer um outro esquema aqui. Lá nos itens tem nome, preço, imagem, eu posso fazer um outro esquema totalmente diferente aqui, porque eu não estou fazendo relacionamento com aquela tabela de item, eu estou fazendo, são itens únicos. Então assim, nome único, porque, por exemplo, se você fizer faturas elas são apenas de uma pessoa. Então, para que eu iria fazer isso? Quem não está acostumado com tabela não relacional, que é esse NoSQL, né? Que é esse tipo de tabela aqui, parece mais complicado, mas ela facilita a gestão, fica mais fácil, né? E principalmente você ganha em termos de performance. Mas esse vídeo é para simplificar, não é para complicar, então a gente não vai criar objetos agora, depois a gente vai criar objetos lá para frente. Agora eu vou popular aqui usuário, só para ter algo para popular. Vou acelerar o vídeo. Agora que eu já populei as informações dos usuários, né? Eu vou criar uma lista específica lá, vou colocar feira da semana, né? O nome da lista. Quais são os usuários que eu vou colocar? Eu vou colocar o João Silva e eu vou colocar a Maria Silva, que são usuários dessa lista. Quais os itens que eu vou colocar? Eu vou colocar... Aqui você pode puxar por ID, né? Ou nome. Vamos dizer que se ele não estiver puxando o nome que você quer, quando você está populando por aqui, aí que você vai aqui na tabela, lá na tabela itens, por exemplo, e você vai modificar esse autocomplete. Aqui tá o default, né? O normal que veio nela, que é o nome. Mas eu não quero puxar pelo nome, eu quero puxar pela imagem. Dá pra fazer aqui pelo autocomplete. Qual que eu quero? Eu quero a imagem. Então, quando eu for lá no lista, aqui eu tenho imagem. E voltando lá então para a tela principal do banco de dados, à medida que a tua aplicação cresce, você pode ver os relacionamentos com essa visualização aqui, que é muito interessante quando você tem várias tabelas e você quer saber como é que funciona esse tipo de relacionamento. Vamos lá na aba API então. Aqui na aba API é onde você vai construir as suas endpoints, que são as funções, as ações, como você vai manipular os dados que estão lá nas tabelas. Aqui tem uma informação preliminar, né, do que é uma API, que são grupos de API. Eu vou explicar tudo isso nesse vídeo aqui. Conectar a API front-end vai ser depois, então eu vou tirar aqui e vou explicar o que é um grupo de API. Grupo de API é como se fossem pastas que você cria para organizar a tua aplicação, o desenvolvimento, né? Então a primeira que vem default, que tá falando sobre grupos de API, né? Então aqui tá vendo mais específico sobre os endpoints, que eu vou explicar depois. Então aqui, como a gente criou lá a autenticação por e-mail e login, essa aqui já criou automático. Então esses endpoints aqui já criaram de forma automática, os itens também, isso porque a gente deixou checado aquele box lá de criar CRUD automático, né? Por isso que ele fez dessa forma. O que eu posso fazer? Eu posso criar um grupo aqui que eu posso separar por tipos de front-end. Se você está compartilhando esse back-end com Webflow, com o Bubble ou com front-ends diversos, né? Aplicação mobile, web, você pode criar grupos diferentes aqui. Inclusive, aqui você pode criar uma documentação API de forma automática. Se você for liberar essa API para outras aplicações interagirem com a sua, então é bem interessante você deixar aqui enable, né, que é disponível, e as pessoas podem consultar a documentação da sua API. Caso seja só interno mesmo, você pode deixar desabilitado. O que eu faço, né? Normalmente eu faço assim, usuário admin e user. Por quê? Para simplificar aqui todos os endpoints relacionados ao usuário, eu crio numa pasta, numa grupo API. É a forma de organizar. Isso aí é uma questão de organização pessoal, cada um vai fazer de uma forma. E cada grupo de API tem uma URL própria, que você vai referenciar lá para frente, e tem as URLs dos endpoints que você vai criar de forma específica, né? Por exemplo, o default, você tem aqui, por exemplo, eu quero criar um item na lista lá. Então eu tenho essa URL que é para criar o item na lista, e tenho também a URL do grupo default, que é para referenciar lá na frente, por exemplo, o plugin, que
a gente usa para fazer ações no direto navegador, usa essa URL, né? Então você pode usar o endpoint ou essa URL depois para fazer essas tarefas, né? Aqui é a parte dos endpoints que por enquanto não foi criado nenhum sob essa pasta, esse grupo de API chamado admin. Então vamos criar uma endpoint aqui para ver as opções que a gente tem. Aqui a gente tem os endpoints CRUD de forma única, né? Então, por exemplo, eu quero criar uma lista, quero editar uma lista, eu crio um endpoint específico, né? Aqui no nosso caso a gente não precisa porque a gente já criou todos lá de forma automática. E uma outra opção que a gente tem é de autenticação. Caso você tenha colocado lá no onboarding que não precisaria ter autenticação, o usuário não precisaria estar fazendo login, você vai criar de forma manual aqui. Mas, se você fez lá, não precisa, não vai fazer diferença. Upload content. Para você fazer o upload para o servidor do Zeno de imagens, vídeos, você vai mandar para o Zeno de forma binária na chamada de API, ou se já está em algum servidor, já está na internet, já está no Bubble, você pode mandar só o URL que o Zeno vai fazer o serviço, ele vai baixar e vai fazer o upload pro servidor deles. Não está nenhum servidor, eu quero mandar direto para cá, você vai ter que fazer uma chamada de API única aqui. Lá pra frente a gente vai voltar a conversar sobre isso. E Start from Scratch, que é começar do zero, sem nenhuma ação, sem nenhum input, então a gente vai começar a fazer isso. Então a gente vai criar nosso primeiro API Endpoint. Aqui tem a ação, o método que a gente quer, get, post, a gente já sabe aqui do CRUD lá, né, como é que faz, no começo do vídeo, né, então eu quero criar, quero deletar, quero atualizar, eu vou fazer get por enquanto, e a autenticação. Toda vez que o usuário loga lá no servidor, ele recebe um token de volta, esse token ele é armazenado no dispositivo, esse token ele tem geralmente uma data para expirar, se você configurar para ele não expirar, vai ser o famoso lembrar de mim lá, que ele vai ser armazenado num cookie, né, num local storage. Toda vez que ele conectar com o Zeno, se eu colocar aqui autenticado, ele é obrigado a enviar esse token. Para simplificar agora, eu vou deixar sem autenticação, mas isso aqui é muito importante ser autenticado. É a definição mais básica de segurança, é uma chamada de API que necessite ser autenticada, né? Ok, essa parte aqui é a parte que você mais vai trabalhar. No mínimo, 60%, 70% do tempo você vai estar nessa parte da interface aqui. Então é muito importante que você entenda o que essa interface faz. Então vamos começar por cima. Aqui a gente vai ver aqui as settings, a configuração. Então é aqui que você pode deletar o endpoint. Aqui eu posso mudar o verbo lá, aquilo que a gente colocou, as configurações que a gente fez lá no momento que a gente estava criando. Você pode mudar aqui no settings. Versionamento, de novo, para plano pago, a mesma questão lá do banco de dados. Histórico de requisição, histórico dessa chamada específica de API. Se eu quero mover para um outro grupo, lembra que eu falei do grupo de API? Quero mover para o default, ou admin, ou user. Então eu posso fazer por aqui. Na verdade, aqui eu posso mover vários uma vez só. Eu posso mover aqui, mas vai ser uma por uma. Se eu quiser mover vários uma vez só, é por aqui, ó. Mover, clone, se você quiser duplicar. Converter para função. O que é isso? É o seguinte, essa função é um template que você vai utilizar diversas vezes na tua aplicação. Eles chamam de custom function. Se você quiser, por exemplo, envio de e-mail ou qualquer função que seja repetitiva, depois que você criar essa API, você vai converter na função e você vai sempre usar essa mesma função lá na frente quando você for criar um endpoint novamente. Esse aqui, preview do banco de dados, é o seguinte, você pode clicar aqui e voltar lá no banco de dados, ou simplesmente você pode vir por aqui e eu quero, como é que é o esquema mesmo da lista? Então você pode vir aqui e consultar de forma mais rápida dessa forma aqui. Você está na API, que é lá o banco de dados, dessa forma aqui é a forma mais rápida de voltar lá. Aqui é a URL do endpoint, lembra que tem um URL do grupo e um URL do endpoint. Essa URL que você vai conectar no front-end para rodar esse workflow aqui. Aqui depois a gente vou mostrar para você como é que funciona um modelo de workflow. Aqui é a história a mesma coisa que aqui, né? Request story, você pode clicar por aqui. Create snippet. Esse snippet é mais ou menos um custom function, a mesma coisa, só que você compartilha com a comunidade. Então você fez uma função, nossa, muito boa aqui, você quer compartilhar com a comunidade, você cria esse snippet e você tem a possibilidade de compartilhar. E aqui é a mesma coisa que database preview, você não precisa nem clicar aqui, né? Você clica aqui e vai direto lá para voltar no banco de dados sem ter que fazer vários cliques. Help Video Tutorial, que é a mesma coisa aqui que sempre vai ter em todas as interfaces. Aqui, Public Endpoint e Get é a mesma coisa dos settings aqui, ó. Se você quiser vir aqui e trocar a autenticação, quer trocar aqui, você pode clicar aqui ou pode vir nos settings. Input, na verdade, todas as telas de API vão ter 3 pontos, né? Que são os inputs, as funções
e as respostas. Por exemplo, se eu quiser criar aqui uma alteração lá na lista, né? Então eu posso fazer, por exemplo, eu quero alterar a lista, o nome da lista, eu quero alterar as pessoas da lista. Tem duas possibilidades. Eu posso aqui no input e criar um link com um banco de dados, por exemplo, de usuário. Eu quero modificar, enfim, o telefone do usuário, o nome do usuário. Então aqui eu já automaticamente já crio todos os inputs relacionados ao esquema que eu tenho da tabela usuário. Isso ajuda bastante, porém, às vezes a gente tem que esconder isso aqui da API, né? Justamente, tipo assim, questão de segurança, questão de gerenciamento mesmo. Eu quero mudar só o nome, eu não quero que altere isso aqui. Eu quero simplesmente esconder da API, eu não quero que essa informação seja visível lá no meu front-end. Então, vou simplesmente esconder. Mas, se o teu banco de dados tem uma tabela com muitos campos e você vai somente alterar poucos campos, imagina você teve 30 campos e escondendo um por uma, não vale muito a pena. O que você pode fazer? Você pode simplesmente deletar esse vínculo com o banco de dados e criar de forma independente o tipo de dados que você quer, os objetos, enfim. A mesma forma como você pode trabalhar lá no banco de dados, você pode trabalhar aqui nos inputs. Então, para cá, só para dar um exemplo, eu vou colocar assim, ó, nome do item, porque daí a gente vai fazer uma query ali com o nome do item para mostrar como é que funciona. Esse input vai ser enviado lá do front-end e aqui no Zeno você vai receber isso aqui e vai processar de acordo com o que você quer. Então, agora a gente vai criar uma função. Existem várias funções, que é a forma como você vai manipular os dados. Então, você pode fazer uma aquisição do banco de dados, você pode manipular os dados, criar variáveis e atualizar, segurança, enfim. Isso aqui depois a gente vai ver no próximo vídeo. Eu vou explicar bem como é que funciona cada função. A princípio eu vou fazer só eu vou fazer uma pesquisa no banco de dados, todos os itens. Ó, tá me retornando aqui, né? Ele tá aqui, eu tô desconsiderando, por quê? Porque o que vale mesmo é na função. Aqui, esse input, eu não tô fazendo nada, eu não referenciei esse input aqui, né? Então, simplesmente se eu rodar aqui, aí que entra a parte do run e debug. Aqui é onde você clica para rodar, para ver o que essa API tá fazendo, o que esse endpoint faz, né? Que tem um input, que eu vou deixar em branco, porque para mim não faz diferença, eu não tô referenciando, né? Eu só vou rodar aqui, põe banana, morango e maçã. Essa aqui tá retornando todo o meu banco de dados, que é essa função aqui, query all records. Então tá buscando todos os registros. Mas agora eu quero colocar uma condicional. Eu não quero que volte todos. Então eu vou colocar assim, by custom query. Então é uma busca personalizada. Qual é a condicional que eu quero? Aqui é DB, database, banco de dados, né? Eu quero que o nome seja igual a banana. Cara, é bem simples. Opa, eu não quero que o nome seja igual a banana. Eu quero que o nome seja igual ao input. Input, nome do item. Então, assim, ele vai me mostrar todos os registros que o nome seja igual a esse input. Agora, esse input está sendo referenciado. Agora é importante. Então, nome do item, banana, que é o input que eu coloquei. Aí tá voltando só banana. Olha o tempo que veio. Claro, é um banco de dados minúsculo, mas é muito rápido. E aqui tem a resposta. Então, assim, aqui tá voltando todos os itens no qual o nome é igual a esse input. Eu vou criar mais um aqui, database request, e voltar todos os registros da tabela usuário. Tá, mas aqui eu tenho um problema. Por quê? Porque a resposta, ela tá voltando à variável itens 1, que é todos os registros do itens com aquela condicional que a gente fez. Como é que eu faço para mostrar esse usuário aqui? Então você pode criar mais uma resposta e a resposta vai ser usuário 1, eu acho que é isso, né? Usuário 1 aqui, ó. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho itens 1, que é esse itens aqui, e tá retornando todos os registros da tabela usuário. Se eu for aqui rodar, aqui eu preciso aqui. Então, olha os resultados que eu tenho aqui. Vou até fechar aqui, ó, para visualizar melhor. Eu tenho um resultado, que é aquele item banana, e também tem um outro resultado, que são os dois usuários, o João Silva e a Maria Silva, que eu populei lá mais cedo. Então, a API é assim que funciona. Claro que é muito mais complexo, tem muito mais coisa que você é capaz de fazer, mas essa é a tela que você vai trabalhar muito e é a tela que vai ser mais útil para você dentro aqui do Zeno. Então, se você ficar familiarizado nessa tela aqui, você vai aprender o Zeno muito rapidinho. Eu vou explicar de forma bem rápida essa tab aí, porque esse vídeo já deve estar grande, até porque o nome do vídeo é tudo que você precisa para começar, e o que você precisa para começar mesmo é saber como mexer no database, no banco de dados e na API. O resto você vai aprendendo com o tempo e de forma bem gradual e tranquila. Aqui no Task são as tarefas onde você vai agendar para ocorrer com uma periodicidade específica, né? Todo dia, toda hora. Isso aqui também é só no plano pago que pode acontecer, e tem um número de específicas, né? No primeiro plano são 5 tarefas, no segundo plano 15,
15 tarefas, né? Isso aqui são tarefas administrativas, né? Que você geralmente vai fazer para limpar os bancos de dados ou para enviar push notification, né? Então, a cada minuto você vai ver se tem algum campo do banco de dados lá que mostre que você tem que enviar um e-mail ou emitir um push. Aqui na parte aqui de library, que são as funções que eu falei lá, funções específicas, custom functions, né? Você vai reutilizar diversas vezes no seu projeto. Então, aqui que você vai encontrar elas. Add-ons é para juntar duas tabelas, para dar um retorno de duas tabelas num retorno só. Então, é uma coisa um pouquinho mais intermediária, mas é bem útil. Isso aqui é bem útil, vocês vão utilizar bastante também. Que é o gerenciador de arquivos, upload desses 3 arquivos aqui que a gente pode ver. Então, aqui você pode ver como é que tá teu storage, como é que tá o teu armazenamento, porque você tem um limite de armazenamento para cada plano, né? Aqui tá o Marketplace. O Marketplace é onde estão aquelas integrações que a gente fez lá no onboard, né? Pagamento lá do Stripe, User Authentication, que eu falei lá, você pode fazer depois lá dentro da interface, você pode fazer por aqui. Daí você instala como se fosse um plugin lá do Bubble. O que mais que tem aqui? Purchase são as instalações. Aqui diz Marketplace, mas tá muito no início ainda a questão das integrações. Lembrando que você pode fazer por aqui ou pode fazer por fora também, pelos endpoints API. Então, assim, não é porque não tá aqui que não vai poder integrar, só porque aqui eles integram de forma muito fácil, que é praticamente você vai lá no serviço, cria uma conta e outra coisa, não é que todas essas, a não ser User Authentication, né, mensagem, push notification, geração de PDF, todas essas coisas assim, são tudo serviços externos e pagos. Dev Center é uma forma onde você pode criar snippets e outros templates para os outros usuários da comunidade, né. Connect, por enquanto só tem Webflow, mas imagino que logo estão fazendo outras conexões nativas com o Bubble, né, eu não sei o quão interessante é pro Bubble fazer essa conexão, uma vez que tendo essa conexão nativa, muita gente vai fazer essa troca muito rápido, né, mas pro Webflow funciona de forma muito fácil e imagino que logo vão ter essas conexões nativas com outros frontends. E aqui são as configurações e aqui é onde você lida com variáveis de ambiente. Isso aqui é muito importante também, são outros componentes reutilizáveis. O Zeno, ele tem essa preocupação, né, de você reutilizar componentes e funções o tempo todo, então aqui é uma outra forma que você vai fazer isso. Search, para você procurar dentro da tua aplicação. What's new é as atualizações, né, o log de atualizações e novidades. E Help, como a gente viu antes aqui, o Help Documentation, isso tudo que a gente tem lá no dashboard, né? Tá aqui no cabeçalho do dashboard. E aqui as informações de conta, né? As instâncias, né? O plano pago é uma instância, 3 workspace, o billing, account e o link de afiliados. E agora você tem 2 opções para continuar o seu aprendizado. Se você já conhece o Bubble e domina a ferramenta, você vai clicar no vídeo da esquerda, que lá eu faço um comparativo do glossário e da terminologia que o Bubble usa e que o Zeno usa e mostro como você faz para se achar dentro do Zeno uma vez que você já conhece o Bubble. Se você não conhece o Bubble, esse conteúdo não te ajuda, você já vai clicar no livro da direita e lá a gente vai conversar um pouquinho mais sobre funções que você pode fazer e o poder dessas funções, ok? Vejo vocês no próximo vídeo.